Bom dia, hoje quinta-feira, 14 de maio de 2020. O tempo aqui está chuvoso, frio, mas agradável na presença do Senhor. Novamente falando com vocês, meus familiares, irmãos, amigos. Hoje eu quero falar de um assunto que os arqueólogos, cientistas e tantas outras coisas de chamada ciência por aí procuram negar a realidade desse fato histórico. É a travessia do Mar Vermelho e a verdade de Cristo. Se existe algum escrito sobre a face da terra que seja perfeito, sem dubiedade, sem contradições, sem incoerências, e narra a história do mundo, terra, do seu início até o seu fim, ou seja, do Gênesis ao Apocalipse, e sem falhar de nenhuma de suas profecias, este escrito é a Bíblia, a palavra de Deus. Todas as vezes que eu medito e procuro o contexto, entro na história, nos contextos teológicos, eu não encontro nada mais real, presente, desde a narração da criação até o Apocalipse, do que a Bíblia. Tudo que ela narra é perfeito e está debaixo da perfeição de Deus, embora muitos queiram negar. Eu já ouvi até alguns, já li alguns chamando Deus de déspota, de um Deus sem amor, devido às guerras e as fatalidades que narram a Bíblia. Só que eles não pensam que isso é por causa do próprio homem. No entanto, eu não quero iniciar desde a criação, mas já no decorrer da história. Quando Deus chama Abrão, lhe aponta uma nova terra, e o faz sair da sua terra, de sua parentela, e se torna um peregrino, andando sobre a região. Em um determinado ponto da sua peregrinação, Deus lhe mostra a terra que seria de seus descendentes. Interessante, Deus o tira de todo conforto da parentela e mostra uma terra que seria dos descendentes dele. Ele só apenas viu a terra. Porém, para que seus descendentes possuíssem essa terra, também seriam peregrinos. E mais, escravos no Egito por 400 anos. Depois, seriam libertos pelo poder de Deus. Foram, de fato, escravos no Egito, sofreram as mais duras penas. Porém, dentro do plano de Deus, no final desses 400 anos, seriam libertos. E Deus seria glorificado por seu poder e o destronar a Faraó, símbolo de Satanás. O poder de Faraó desapareceu. Antes da libertação, através do seu servo Moisés, Deus envia 10 pragas como aviso do juízo de Deus. Mas a cada praga, Faraó endurecia ainda mais seu coração. Desculpem. A última praga, porém, derrubou o ânimo de Faraó, sua altivez e orgulho por um breve momento.
pois todos os primogênitos do Egito foram mortos, inclusive o filho de Faraó. Foi quando Faraó se quebrantou um pouco, e decretou que os judeus fossem expulsos do Egito. Mas o Egito começa a sua caminhada para a terra prometida. Faraó se reergue, logo em seguida se arrepende, reúne seu exército e persegue o povo que estava sendo conduzido por Deus através do servo Moisés, sob proteção dia e noite do Senhor. O povo de Deus, nessa caminhada, chegou ao Mar Vermelho. E ali eles ficaram sitiados. E o exército de Faraó aparentemente os havia cercado e parecia o fim do povo. Agora era o extermínio do povo de Deus. Mas eis que a sentença final chegou para aquele exército. Deus abre o mar, o seu povo passa em terra seca, enquanto que o exército inimigo que segue atrás, terminada a travessia do povo de Israel, Deus fecha o mar atrás do povo de Israel. E esse povo, esse exército, sucumbe porque Deus fechara sobre eles o mar. Morrem cavalos, cavaleiros, todos afogados ali. O povo de Deus continua sua peregrinação e possui a terra prometida ao pai Abrão, que de hora em diante seria na terra a manifestação de Deus. Esse povo, então, seria aqueles que manifestariam a glória de Deus. Então Deus levanta um rei, Davi. É o início da nação do povo de Deus, a igreja no Velho Testamento, agora organizada com suas leis espirituais e também suas leis civis. Um Estado dentro do mundo, separado do mundo, governado através dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, por Deus. Davi, apenas um tipo de rei para tipificar um pouco a Jesus. Aquela igreja no Velho Testamento proclamou os juízos sobre as nações, profetizou a vinda do Senhor Jesus, o Messias prometido e remidor. Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumpre a profecia e vem. A lei ele cumpre todinha, e como cordeiro é sacrificado, e então concede perdão e remissão a todos os eleitos de Deus. Além de todo o anúncio falado da palavra do Pai, Jesus opera milagres no seu ministério terreno. Profetizou a peregrinação da igreja até o dia do juízo final. A exemplo da promessa a Abraão e como chegariam os seus descendentes à posse daquela terra, depois da escravidão, da perseguição, dos ataques das nações, dos momentos aflitivos que eles passaram, assim também Jesus profetiza de guerras, rumores de guerras, destruição da natureza, destruição da família, da sociedade, dos governos tiranos, da ciência que viria provocar a enfermidade social, física, moral do ser humano. E profetiza também, fala para os apóstolos, que alguns deles seriam levados até a morte por causa do nome dele. E eles foram, de fato, levados à morte.
Por fim, ele aponta depois de tudo isso, de toda essa peregrinação, de toda essa história que seria e viria e aconteceu no mundo, o juízo final. Para Faraó, como tipo do final de tudo, Deus o deixa vivo. Porém, Cristo anuncia a prisão eterna de Satanás e todos os seus seguidores. O mundo desde então passou por várias situações e calamidades, tiranias, descrenças, proibição de se mencionar o Deus e sua palavra, queima da palavra de Deus, inquisições, guerras, terremotos, maremotos. Enfim, quando nos reportamos à história, vemos como tudo que Jesus profetizou vem se cumprindo literalmente. Alguns dizem que as coisas vão se reformando, que elas se repetem. Não, eu não creio nisso mesmo. Eu creio no plano de Deus. Vai acontecendo de acordo com o que o mundo chama de evolução. E as penas vão sendo aplicadas de acordo com aquilo que o próprio homem vai criando. Estamos vivendo mais uma etapa dos avisos do juízo final das pragas sobre o mundo. Assim como o povo de Deus foi preservado no Egito, o seu povo será preservado agora na época presente e até a volta dele. Assim como Moisés os enchia de paz, esperança, por meio dele, Deus os abençoava durante as pragas. Assim também estamos nós neste momento e continuaremos a sermos preservados por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu digo, não temas, ó igreja e povo de Deus, pois o teu fim será glorioso. No final, assim como Moisés no capítulo 15 de Êxodo, eu estou falando de Êxodo 14, 15, cantou aquele cântico triunfal, assim cantaremos nós. Eu quero ler agora o versículo 14, 13 e 14 de Êxodo 14. Veja o que ele diz. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quem está à frente desta pandemia, quem está permitindo, ou melhor, quem decretou que tudo isso acontecesse, que esses governos fizessem tudo o que quiserem, guerra biológica, guerra científica, seja lá o que for, é Deus. Dentro de tudo isso, o seu povo está preservado. Ele mandou o povo ser escravo no Egito. Os libertou com mão poderosa e lhes deu a terra prometida. Ele disse para nós irmos e anunciar os seus juízos, a sua salvação, glorificar o seu nome, que no final nós também seremos libertos de tudo isso e estaremos como Moisés, num cântico triunfal, reunido com todos os remidos pelo Senhor no novo céu e na nova terra. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.